Fala galera, maneira pra caramba. Tô aqui pra falar um pouco de um tema que eu acho muito interessante pra gente entender hoje, porque é sobre Deus. O tema é sobre Deus e o plano dele por nós e o que nós temos a ver com isso, o que a gente está fazendo nesse jogo todo. Em Apocalipse, na carta de Pedro, vai falar sobre Jesus ser um plano de Deus planejado antes da criação dos anjos, um mistério que estava oculto em Deus, de amor pelo ser humano. Eu acredito que João 3,16, ele é o primeiro versículo da Bíblia, mano. Eu acredito isso, porque fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus amou o mundo não foi depois que ele criou o mundo e viu a humanidade e tudo mais. Se Jesus já era um plano antes da fundação do mundo, então antes da fundação do mundo Deus havia amado todos nós. Então, se Deus me amou e Deus te amou, Ele criou a gente já nele, com um propósito perfeito, sabe? A própria Bíblia diz em Salmos que antes que os nossos dias existissem, Ele havia escrito sobre nós num livro. Então, isso é muito importante que a gente tenha guardado no coração, de que a nossa vida hoje, ela é um plano feito por Deus há muito tempo. Aí eu quero me atentar a vidas de pessoas que foram exemplos para nós de entender o propósito eterno de Deus acima da sua própria vida. Vamos ver Noé. Noé olhou para o mundo pela ótica de Deus. E quando ele criou a arca, ele criou pensando no propósito eterno de Deus e não somente na sua própria vida. Ele não estava pensando em ser salvo. Porque ele viveu como justo, sabendo que ele tinha contato com Deus e que isso era necessário, mas ali ele entendeu que ele tinha que reconstruir o mundo por um propósito eterno de Deus. Aí a gente vê depois Abraão. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, para viver no deserto. Deus falou, você vai para um lugar que emana leite e mel, eu tenho uma promessa para você. A própria Bíblia diz que ele não prestava atenção na cidade que ele estava, mas na cidade que havia de vir. Ele estava pensando na Nova Jerusalém, ele estava pensando, gente, no propósito eterno de Deus. Aí a gente vê Davi, um estilo de vida de um homem que vive na graça hoje em dia, sabe? Ele não precisava ler a lei para poder saber o que agradava a Deus ou não. Ele buscava no próprio Senhor ter contato com Deus para poder saber o que agrada ou não ao Senhor. O que Davi viveu não foi simplesmente pelo povo de Deus ser um grande rei e tudo mais. Tanto que inúmeras vezes no livro de Salmos, Davi vai ser instrumento de revelação do Messias. Ele vai falar sobre o Messias, então ele atentava para a promessa. Então a gente vai ver ao longo de toda a Bíblia, Moisés, Elias, Eliseu, Josué, Daniel, pessoas que viveram coisas extraordinárias com Deus aqui na Terra, mas porque eles não estavam preocupados com motivos banais de viver. Eles estavam preocupados com o propósito eterno de Deus. Eles entenderam que Deus tinha um plano antes de criar os anjos. Gente, isso é bíblico, isso é sensacional. E é muito legal, o escritor aos Hebreus vai falar que a gente está cercado de uma nuvem de testemunhas, pessoas que viveram pelo propósito eterno de Deus e que a gente, ao viver o propósito de Deus, nós aperfeiçoamos a obra deles, porque nós estamos dando continuidade, falando assim, não, o que você fez tem valor, então eu vou dar continuidade a isso, dando prosseguimento àquilo que Deus decretou há muito tempo. Então você fez parte, agora eu vou fazer parte, você preparou o caminho para mim, agora eu vou viver. Esse tem que ser o nosso pensamento quando a gente olha para grandes homens de Deus. Mas aí como que eu hoje, ainda vivendo fora desse propósito glorioso de Deus para a Terra, que está acontecendo, querendo eu ou não, como que eu faço parte disso? Como que eu me encaixo nisso? A Bíblia vai dizer que o propósito de Deus é que todas as coisas convirjam em Jesus, tudo seja ligado a Ele, que Ele seja Senhor em tudo, sobre todos. Então, essa é a vontade de Deus. E em outro lugar, a gente vai ver a oração do Pai Nosso, que é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus é que seja assim na terra como é no céu. Mano, simplesmente trazer o céu sobre a terra, sabe? A gente vive ouvindo sobre céu na terra, céu na terra, céu na terra. Céu na terra é a vontade de Deus, que aconteça aqui aquilo que acontece lá, porque com o pecado, a natureza de Deus sobre a terra e a natureza de Deus em nós deturpou tudo. Só que a vontade de Deus é que retorne a ser excelente, como foi no princípio. E no princípio, Deus amou o mundo e criou todas as coisas para que a gente fosse um com Ele, a gente fosse amor vivo. E aí nós chegamos a uma pergunta muito legal, que é qual? De tudo que Deus fez ao longo desse plano glorioso dele sobre a terra, que parte eu tenho nisso? Onde que eu me encaixo nisso aí? Como que eu descubro que parte eu tenho? Busque conhecer o Senhor.
porque nele estão todos os segredos, e o prazer do Senhor é contar os segredos para nós. A palavra diz que Deus conta os seus segredos aos seus santos. Então, nós temos que viver baseado nisso. Deus tem uma ótica sobre o mundo, nós temos que buscar nele essa ótica, porque aí se a gente buscar, a gente vai se encaixar. Cara, Deus me colocou nessa terra por causa de um propósito, eu vou viver aqui intensamente por causa desse propósito, eu vou aperfeiçoar a obra de homens e mulheres de Deus que viveram na terra há anos atrás, milhares de anos atrás, e eu vou ser essa pessoa que vou trazer o céu sobre a terra, vou cumprir a vontade de Deus. Quando a gente tem esse pensamento, mano, já era, a gente vai ser instrumento de Deus aonde a gente for. Não se coloque como uma pessoa pequena. O mundo tenta dizer que a gente é pequeno nesse universo grande, mas na verdade é um Deus extraordinário que criou um universo inteiro para que a gente vivesse. Você é instrumento para a glória de Deus vir sobre a terra, para cumprimento do propósito eterno de Deus. Você é instrumento para a glória de Deus vir sobre a terra, para cumprimento do propósito eterno de Deus.